Olá, muito bom dia. Bom dia, conseguem ouvir-me? Bem-vindos à quinta sessão de empreendedorismo. Os tópicos de hoje, como já viram, aliás, o tema de hoje são os principais ativos de uma empresa e nós definimos como principais ativos de uma empresa aqui duas principais questões que vocês já têm ouvido falar durante as últimas sessões. A primeira são os ativos de propriedade intelectual e aqui vamos desmistificar muitos mitos que existem à volta deste tópico da propriedade intelectual, mas principalmente um deles que é eu vou proteger as minhas ideias. Não, as vossas ideias não se protegem, porque vocês também não podem proteger ou roubar as minhas ideias, eu tenho que ser livre para pensar aquilo que eu quiser, assim como vocês também. O que se protege é o vosso conhecimento ou a criatividade, ou o resultado da vossa criatividade. Já vamos ver com a doutora Marta Cerejo como é que isto se faz, mas é um dos grandes mitos existentes que muitas vezes é dito pelos investidores, que é, ok, vocês ainda não têm clientes, vocês ainda não são conhecidos no mercado, o que é que vocês têm? Qual é o vosso principal ativo? É o vosso conhecimento. Muitas vezes é dito como ideias, mas não, as ideias não são protegíveis, o vosso conhecimento ou o resultado da vossa criatividade, isso sim, pode ser protegido. O segundo grande ativo, ou seja, o segundo grande motivo pelo qual os investidores podem investir em vocês, para além do vosso conhecimento, para além do resultado da vossa criatividade, é também a equipa. Como já foi dito em sessões anteriores, uma equipa vale mais às vezes do que a ideia que trazem, a ideia de negócio. Muitas vezes a equipa é muito mais importante do que a ideia de negócio que está ali a ser apresentada. Porquê? Porque é aquela equipa que vai tomar as decisões certas ou erradas de levar para a frente aquele projeto. É aquela equipa que vai gastar bem ou mal o dinheiro que os investidores estão a investir naquele projeto. E por isso vamos dedicar a segunda metade desta sessão ao tópico equipa. E vamos falar de equipas de alta performance, vamos falar de inteligência emocional e vamos falar de liderança, todos eles com convidados top que vamos receber aqui hoje. Uma vez que são tópicos um pouco distintos, apesar de ambos serem importantes para alavancar um negócio e ambos serem os principais ativos de uma empresa, vamos dividir a parte das perguntas em duas sessões. Ou seja, após a apresentação da doutora Marta Cerejo sobre propriedade intelectual, vamos dar alguns minutos para questões relacionadas com este tópico, não muito tempo, porque vamos ter depois, ainda no decorrer desta semana, uma sessão de mentoria específica aos projetos sobre este assunto e já está também no Moodle, já estão no Moodle vários documentos de apoio sobre este assunto, portanto, sobre a propriedade intelectual. Vocês encontram cerca de 12 ou 14 fact sheets, onde podem encontrar várias respostas a perguntas específicas que tenham sobre este assunto. Portanto, informação mais detalhada, porque hoje, obviamente, só vamos ter uma hora, já nem é 1h30, 1h20, para apresentar este tema. É um tema que daria para falarmos durante um dia, como todos os outros, e por isso há estes documentos de apoio para procurar informação mais detalhada. Portanto, vamos fazer esta divisão das perguntas. A primeira parte das perguntas sobre propriedade intelectual será feita já a seguir a esta apresentação e depois deixaremos questões relacionadas à equipa, à gestão de equipas e de liderança para o final da sessão. Então, obrigada, doutora Marta Cerejo, pela presença. Propriedade intelectual para negócios. Ora, bom dia. Antes de mais, gostaria de agradecer à organização da cadeira de empreendedorismo o convite. É sempre importante para nós falarmos sobre o assunto da propriedade intelectual e como é que ele é importante tanto a nível da academia como a nível dos negócios. Eu hoje aqui tentei fazer a apresentação de maneira a que fosse o mais dedicada à parte de negócio, de como é que vocês devem ver os vossos ativos de propriedade intelectual na constituição do vosso modelo de negócio. Eu trabalho no Research and Innovation Accelerator. Para quem não sabe, é a unidade de transferência de tecnologia e de apoio a projetos aqui da faculdade. Eu sou oficial de transferência de tecnologia e de propriedade intelectual. Começando pelo princípio, os slides vão estar em inglês, mas eu vou falar em português. O que é que se entende por propriedade intelectual? Propriedade intelectual, como define a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, diz que se refere a todas as criações da nossa mente,
desde invenções a trabalhos artísticos e literários, símbolos, nomes, desenhos utilizados no comércio. Mas há aqui uma distinção que é importante fazer. Uma coisa é a propriedade intelectual, aquilo que nós geramos, o nosso conhecimento. Outra coisa são os direitos de propriedade intelectual. São os instrumentos legais ao qual nós solicitamos aos Estados que nos concedam e que protegem esse conhecimento e que dizem a todos: fui eu que gerei este conhecimento e eu tenho o direito legal de impedir outros de o utilizar para efeitos comerciais. Este conhecimento, esta propriedade intelectual, é então trocada entre organizações, o que leva a que esse conhecimento seja sempre, evolua sempre e origine inovação. Para ser trocado, para ter mais valor, ter direitos de propriedade intelectual associados a esse conhecimento é a melhor forma de vocês dizerem: eu tenho um ativo e este ativo tem X valor. Exemplos de propriedade intelectual. Uma coisa é certa, independentemente do que a organização faz, do que uma pessoa faz, estão sempre a gerar propriedade intelectual. Que pode ser o website ou a aplicação da empresa, a lista dos clientes, métodos inovadores e processos, invenções, marcas, as publicações científicas e o know-how dos colaboradores de uma determinada organização que a adquiriram através do treino, da experiência. Tudo isto é propriedade intelectual. E a propriedade intelectual está presente em todos os produtos que existem no nosso dia-a-dia. Estes são apenas alguns exemplos e exemplos de propriedade intelectual que é bastante valiosa. Desde a Coca-Cola, ao Harry Potter, à Polaroid, ao próprio PCR, não sei se há aqui biólogos que utilizam esta técnica diariamente nos vossos laboratórios. Foi uma patente que foi criada numa universidade e que foi transferida para uma empresa que desenhou o termociclador para que esta técnica pudesse ser de uso geral nos nossos laboratórios. A propriedade intelectual e os direitos de propriedade intelectual a ela associados dividem-se em dois ramos principais. O copyright, em português, direitos de autor, que protege, então, os trabalhos literários, artísticos, software, etc. Em Portugal é protegido na Inspeção-Geral das Atividades Culturais. E os direitos de propriedade industrial, que é protegido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial de Portugal. Os direitos de propriedade industrial, dividem-se entre direitos tecnológicos e direitos comerciais, sendo que os direitos comerciais são as marcas, os logotipos, os designs, e os direitos tecnológicos, que incluem então as tão faladas patentes e modelos de utilidade, que são patentes mais pequeninas, por assim dizer. Quais são os principais princípios dos direitos de propriedade intelectual? Todos os direitos de propriedade intelectual são direitos territoriais. Significa que só são válidos para o país onde nós fazemos o pedido para que aquela invenção ou outra propriedade intelectual nos seja concedida por direitos de propriedade intelectual, e que só fica vigente a partir do momento em que há um exame em que esse direito nos é concedido e que nós mantenhamos o pagamento das FIIs anuais para que aquele pedido se mantenha vigente.
Se eu fizer uma invenção em Portugal e só a proteger em Portugal, eu só posso impedir outros de comercializar em Portugal. Nos outros países, quem quiser pode o fazer. Ok? Outro princípio da propriedade intelectual é a duração. Todos estes direitos de propriedade intelectual são válidos por um limite determinado de tempo, dependendo da tipologia de direito de propriedade intelectual. Por exemplo, o copyright é válido a partir do momento em que é constituído, em que se torna público, e é válido até 70 anos após a morte do autor. As patentes são válidas 20 anos após a data do primeiro pedido de patente. Os designs são válidos durante 25 anos, tenho ali uma gralha, peço desculpa, 25 anos após o seu registro. E as marcas são válidas indefinidamente, desde que se pague de 10 em 10 anos a taxa para as manter. Outro princípio importante da propriedade, dos direitos de propriedade intelectual são os direitos que ela confere. Ela confere ao seu owner, ao seu requerente, o monopólio de exploração comercial daquela propriedade intelectual. Com esse monopólio, ele tem o direito de impedir outros de utilizar esse direito de propriedade intelectual, de o explorar comercialmente. Sem a autorização do requerente desse direito de propriedade intelectual, os terceiros, as partes terceiras, não podem utilizar para fins comerciais esse direito. Por fim, e para lembrar a todos, cada vez que se faz um pedido de direito de propriedade intelectual, este vai ser público, ok? É a base do sistema de propriedade intelectual que foi criado, porque em troca do monopólio que nós pedimos quando fazemos a submissão de um pedido de direito de propriedade intelectual, esse conhecimento vai ter que se tornar público, para que a sociedade possa ter acesso a ele e outros inventores possam crescer sempre, evoluir sempre esse conhecimento. Agora, um produto pode ser protegido por diferentes direitos de propriedade intelectual, que constituem a vossa estratégia de propriedade intelectual do vosso produto ou serviço. Eu trouxe hoje o exemplo da Coca-Cola, que vou utilizar para introduzir os diferentes tipos de direitos de propriedade intelectual que existem. Porquê? Porque é um produto já de si muito bem sucedido e que, de facto, tem representado a maior parte dos direitos de propriedade intelectual que podem existir. Numa garrafa de Coca-Cola, nós temos a tampa, que foi objeto de patente, a marca Coca-Cola, que é registada, toda a gente a conhece, o texto da label traseira da Coca-Cola é copyright, o nome da empresa, da Coca-Cola Company, e o desenho das garrafas, que também ele é registado. Começando pelo copyright. O copyright, temos os exemplos clássicos, os livros, as músicas, os vídeos, os jogos de computador. E os outros mais específicos para o exercício que vocês estão a fazer agora nesta cadeira. Website, brochuras, os labels do vosso produto, os manuais de instruções, caso seja um equipamento, algum vídeo de publicidade da vossa empresa ou da vossa tecnologia, o software, etc. Para que exista um direito de copyright, tem que acontecer duas coisas. Ele tem que existir de alguma forma concreta, ser público, e tem que ser original.
os direitos de autor existem automaticamente a partir do momento em que são públicos. Se vocês agarram num logotipo que vocês desenharam e colocam no Facebook como vosso, automaticamente vocês são o autor daquele logotipo. Por exemplo, se fazem uma música, a música vai sair com o vosso nome, com a vossa autoria e, portanto, é vossa. Outros já não podem copiar. Não é necessário registro para muitos tipos de direitos de autor. E, como eu disse antes, são direitos que duram até 70 anos após a morte do autor. Qual é a prática comum, principalmente agora que utilizamos a internet para divulgar tudo, não é? É marcar aquele conhecimento, aquela propriedade intelectual com um símbolo do copyright, aquele Czinho dentro da bola. Para websites, livros, etc., o que agora existe, por exemplo, é este site, que é uma comunidade que se chama Creative Commons, em que vocês podem ir à internet, escolher o vosso tipo de licença, que pode ser vária, podem usar, têm que dizer o meu nome, podem usar, alterar e dizer o meu nome, não podem usar para fins comerciais sem me pedirem autorização. Sim, as pessoas que forem tirar uma fotografia ou que seja criada por vós e que está disponível online, sabem se podem ou não utilizar aquela mesma fotografia para efeitos comerciais sem a vossa autorização. Okay? E isto é umas licenças. Vocês põem um logotipo no vosso website, por exemplo, que diz a terceiros que tipo de utilização é que eles podem fazer com a informação que ali está pública. Entrando agora nas marcas e nos logótipos. Pode-se pensar que é a mesma coisa, mas não é. Relativamente à Coca-Cola, é muito parecido. É uma empresa que tanto se chamou a ela própria Coca-Cola, como chamou ao seu principal produto Coca-Cola. Obviamente que tem outros produtos, como a Fanta, por exemplo, que é outra marca. Um logótipo é um sinal que identifica uma determinada entidade que oferece serviços ou vende produtos. É a identificação da entidade, da empresa. É utilizada nos estabelecimentos da empresa, em anúncios, em correspondência, etc. E temos o exemplo da Apple, toda a gente conhece. A marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços de uma determinada empresa e distingue esses produtos ou serviços de uma empresa para outra. Toda a gente sabe o que é Coca-Cola, pertence a uma empresa, e toda a gente sabe que a Pepsi pertence a outra empresa. Seguindo o mesmo exemplo, temos, por exemplo, a marca iOS, do sistema operativo, e o iPhone, e o iMac, e tudo quanto começa com I. Quase. Resumindo, as marcas e os logos devem ser, aqui sim, registados. Porquê? Eles existem a partir do momento em que vocês os publicam. Mas se vocês não têm um direito de propriedade intelectual que diga que aquele logo ou que aquela marca é vossa, outros vão poder utilizá-la e ir aproveitando-se do prestígio que vocês vão criando à volta da marca. Okay? Vou-vos contar um exemplo, por exemplo, um licor bastante conhecido da zona algarvia, o Brandimel. O senhor já vende aquele licor há mais de 70 anos, com a marca Brandimel, mas nunca a registou. Era há muito tempo atrás, o senhor nunca pensou nisso. O que é que aconteceu? Há coisa de 5 anos atrás, um competidor começou a vender um licor semelhante com o mesmo nome e registou o nome Brandimel enquanto seu. Foram para o tribunal, o que é que aconteceu? Quem já usava e não registou, perdeu a marca.
O competidor ficou com a marca e tem um negócio construído à volta do prestígio ganho pela primeira empresa. A primeira empresa fez um reposicionamento de mercado, já agora para que todos saibam, o verdadeiro Brandimel chama-se Dom Cristina. Portanto, é sim importante, cada vez que vocês fazem uma marca ou um logotipo, irem registar para impedir que outros o usem e também, se quiserem, fazer negócio com eles, não é? Se vocês venderem depois a vossa empresa, vendem com ele também o ativo, marca ou logótipo que traz o prestígio e a garantia de qualidade dos vossos produtos ou serviços. Estes direitos de propriedade intelectual são utilizados então para publicidade, para aumentar o conhecimento do público face ao que vocês oferecem, para vos diferenciar dos vossos competidores e também como uma garantia, um prestígio, um símbolo de qualidade daquilo que vocês fazem. As marcas e os logos têm várias vias de proteção. Se iniciarem-se pela via nacional, aqui Portugal, lembrem-se, são direitos de propriedade intelectual e por isso são territoriais, só são válidos para o país onde foram pedidos. E para o vosso exercício, ficam a saber, isto são mais ou menos os valores. Um pedido de marca em Portugal é cerca de 130 ou 250 euros, quer vocês façam um pedido online ou em papel. Aos pedidos de marcas são associadas classes, as classes de produtos ou serviços que vocês vão vender. E uma marca pode ser só para uma classe ou então pode ser para várias. Okay? Porque se nós fizéssemos uma para investigação, tinha que ter várias classes, porque os produtos que nós criamos quando fazemos investigação podem ir desde a física à biologia e, portanto, têm várias classes de produtos. Por classe extra, paga-se entre 30 a 65 euros. Depois, as marcas são renovadas a cada 10 anos e paga-se o mesmo valor, entre 130 ou 250 euros. Isto para Portugal. Se forem para a marca comunitária, o registro é feito na European Union Intellectual Property Office. É um único pedido para todos estes países que aqui estão assinalados a vermelho. Paga-se cerca de 850 a 1000 euros por uma classe. Se por cada classe extra, mais 50 euros. E se tiver mais do que 3 classes, começa-se a pagar 150 euros por cada classe extra. A FII de renovação também é a cada 10 anos e corresponde à soma do número de classes que vocês tenham requerido para a vossa marca. Também podem seguir a via internacional. Eu aqui dou-vos aqui um exemplo de uma marca para uma classe registada na Europa e nos Estados Unidos. Custa cerca de 2.000 euros para vocês fazerem o pedido e ficam com a marca registada, quer na Europa, quer nos Estados Unidos. Existe neste site da WIPO um calculador online para vocês verem qual é exatamente o valor que potencialmente poderiam pagar para registar uma marca com outros países associados, ok? Porque o valor tem em conta a taxa básica, o número de países e o número de classes. E é mais fácil que vocês vão ao site e façam utilizem esse calculador online. Passando para o design. Não existem patentes de design. Okay? Patentes é uma coisa, é um tipo de direito de propriedade intelectual. Design é outro tipo de direito de propriedade intelectual. Patentes de design, não. Está bem? O design protege o aspecto visual de um produto. Também é sujeito a exame, mas mais no que diz respeito aos requisitos formais e não tanto se é novo ou se não é novo, ok? Se já existe alguma coisa parecida ou não. Ele,
quando é pedido, é válido por 5 anos, mas depois pode ser renovado de 5 em 5 anos até o prazo limite de 25. Também pode ser protegido um desenho comunitário na WIPO, é protegido para 27 países, um produto custa cerca de 350 € para registar o seu design, se for de 2 a 10 custa 115 € por produto, se for mais do que 11 produtos custa 50 € por produto. A nível internacional, a mesma coisa, os valores vão depender dos países onde vão querer registar o vosso design e, por favor, utilizem também o Online Calculator, que é mais fácil para perceberem os custos que estão associados. Como é que vocês devem escolher os territórios onde querem que os vossos direitos de propriedade intelectual fiquem registados? De acordo com o vosso negócio. Onde produzem, de onde vem a matéria-prima e onde vão vender. Todos estes 3 localizações são importantes para vocês assegurarem que a cadeia de valor do vosso produto ou serviço está convenientemente protegida. Patentes. Toda a gente fala de patentes. Patentes são contratos sociais, tal como os outros direitos de propriedade intelectual, mas estes por excelência. E o que se passa é que um inventor, ou um patent applicant, um requerente, não é a mesma coisa, portanto, requerentes são os donos da patente e inventores foram aqueles que contribuíram com o seu conhecimento para que aquela invenção existisse. Okay? E o que ele faz é que ele revela a sua invenção ao público, pede um monopólio sobre aquela invenção e ganha com isso a exclusividade de poder ser o único a comercializar aquele direito. A patente não é um direito positivo, não é enabling, ou seja, não é, porque eu tenho a patente, vou poder comercializar. Obviamente que pode, mas o direito que diz é só eu é que posso comercializar, mais ninguém pode. É um direito negativo, permite-nos dizer tu não tens este direito de propriedade intelectual e, como tal, não podes comercializar a minha invenção sem a minha autorização. Que é o que eu estou a dizer aqui. Portanto, é um direito que previne outros de usar, de oferecer, de vender, de importar produtos que estejam a utilizar em todo ou em parte o que está registado naquela patente. Quando essa patente for concedida. Enquanto a patente não estiver concedida, está pública e outros, se quiserem, podem utilizá-la. Se a patente for concedida, o seu dono tem que ir ver se alguém infringiu aquele direito antes deste estar constituído. Deixe-me entender? Depois podemos esclarecer isto mais na sessão de perguntas. Há uma exceção para propósitos não comerciais. Ou seja, vocês podem pegar na vossa investigação no que existe em bases de dados de patentes e irem investigar sobre o que lá está escrito, da mesma maneira como fazem com artigos científicos. Mas, se esses resultados, um dia se vocês virem, estes resultados até são fixes, eu quero pôr isto no mercado, saberão que têm que ir ao dono da patente que utilizaram como background para a vossa investigação, obter a licença para explorar comercialmente aquilo que estava escrito naquela patente. E dá-vos o direito de transferir, de vender, licenciar o que está protegido naquela patente. E estes direitos pertencem ao dono da patente. Vocês trabalham numa universidade, quem acham que é o titular das invenções que são criadas pelos docentes desta casa? Não? Ninguém?
pertencem à Universidade Nova de Lisboa. Quando uma invenção é desenvolvida no âmbito de uma atividade de trabalho, né, pela qual uma pessoa recebe o seu salário, essa invenção pertence ao empregador. E depois depende da política de cada instituição. Isto é verdade para as universidades e é verdade para as empresas. Depende depois da política de cada casa. Se os inventores devem ser sempre designados enquanto tal nas patentes e se vão ter ou não algum benefício resultante da exploração comercial daquela patente. Depende da política de cada instituição. E as patentes protegem o quê, então? Invenções. E o que é isto de ser uma invenção? Uma invenção é um conhecimento técnico que define a relação entre características técnicas e o efeito técnico. Aqui já entramos na linguagem patentês. É uma solução específica para um problema técnico. Por exemplo, se pegarmos na tampa da garrafa da Coca-Cola, eles conseguiram desenhar aquela tampa de maneira a que, qual é o efeito técnico? Fechar a garrafa. Okay? É tão simples quanto isto. A Gillette é um produto que foi criado tem 2, 3, 4, 5 lâminas postas de determinada maneira, com determinados ângulos, com determinadas ranhuras. Para quê? Para cortar a barba de uma maneira mais eficiente. Um composto químico foi desenhado, tem não sei quantos carbonos, não sei quantos elementos naquela molécula que conseguem curar a dor de cabeça, por exemplo, a aspirina. Portanto, invenção é tudo o que é desenhado, que se consegue fisicamente dizer quais são as características que constituem aquele invento e que, porque existem daquela forma e porque se relacionam daquela forma, conseguem resolver um efeito técnico. E tem que ser reprodutível. O que é que pode ser patenteado, então? Compostos, processos, métodos e uso, portanto, processos de produção ou usos daquela molécula e produtos, equipamentos e sistemas. O que é que não pode ser patenteado? Como a Sofia disse logo de início, ideias. Uma invenção tem que ser produzida. Não me adianta a mim eu começar a dizer aqui, tive uma ideia fantástica para um equipamento que faz análises ao sangue XPTO. Se depois não o sei traduzir para a prática. Ok? Os verdadeiros inventores são aqueles que, tenho este desafio, eu tenho o conhecimento necessário para passar do conceito para uma coisa real. Todas as invenções, obviamente, começam com uma ideia, mas nem todas as ideias podem ser designadas de invenções. Isto não quer dizer que quando vão fazer um pedido, que já têm que saber se a invenção resulta ou não, ok? Mas tem que ser plausível, tem que ter alguns resultados científicos que demonstrem que aquela invenção vai funcionar, vai fazer o efeito técnico que vocês estão a dizer que irá fazer. O que é que não pode ser patenteado? Software. Pelo direito europeu, o software não é patenteado, é uma propriedade intelectual que é protegível por direitos de autor. Tratamentos médicos e cirúrgicos. Já imaginaram se as operações ao coração fossem protegidas por patente? Elas já são caras, então se ainda tivesse uma patente significava que os médicos ficavam restringidos na sua prática clínica, que não podiam fazer aquela operação porque estavam impedidos de o fazer. Métodos matemáticos. Métodos de negócio não são protegíveis pelo direito europeu. Se vocês têm uma ideia completamente diferente de como fazer o vosso negócio,
Muitas vezes chegam pessoas que têm uma ideia, têm um modelo de negócio novo, quer proteger e eu, não dá. Okay. Pelo direito europeu isso não é possível. Descobertas, teorias científicas também não são protegíveis por patente, porque pertencem ao mundo. Criações estéticas, novas espécies de plantas ou animais, no direito europeu, Estados Unidos é outra conversa relativamente a isto. Invenções que são contrárias aos estándares morais e ordem pública. Por exemplo, não é permitido patentear um instrumento de tortura. Sabe-se lá porquê? Sei. E, obviamente, partes do corpo humano ou descobertas relativamente ao modo como o corpo humano funciona. Para ser patenteável, uma invenção tem que cumprir 3 princípios essenciais. Tem que ser capaz de ser aplicada industrialmente, ou seja, tem que ser reprodutível, tem que funcionar sempre da mesma forma. Tem que ser nova, ou seja, a partir do momento em que nós apresentamos um pedido, vamos imaginar que apresentamos hoje, dia 4 de fevereiro de 2019, um pedido. Quando este for sujeito a exame, o examinador vai ver todos os documentos que são públicos até à data de hoje. E se nesse estado da arte existir alguma coisa com as mesmas características técnicas para o mesmo efeito técnico, essa invenção não é considerada nova e, como tal, não é patenteável. E porque é muito fácil, por exemplo, a investigação ter coisas novas, com várias características técnicas que não se repetem no que existe no estado da arte, foi criado um terceiro requisito, que é o passo inventivo, ou seja, a invenção não pode ser óbvia. Vou-vos dar um exemplo. A aspirina. Vamos imaginar, há uma patente que diz 100 gramas de aspirina conseguem curar 50% da dor de cabeça. Vem uma patente a seguir em que diz, mas eu dobrando a dose para 200 gramas de aspirina, consigo curar a dor de cabeça em 100%. É para vocês óbvio ou não? A dobragem da dose é óbvio para um perito do estado da arte que iria curar 2 vezes mais a dor de cabeça, de 50 para 100. E, portanto, não é considerado que haja ali um passo inventivo. Mas, ao contrário, vamos dizer que, em vez de usar 100 gramas de aspirina, use 150 gramas de aspirina, mas consigo curar 2 vezes mais a dor de cabeça. Não é expectável para um perito no estado da arte que só aumentar em meia parte a dosagem da aspirina eu conseguisse 2 vezes mais do efeito técnico. Okay? Tem que haver sempre um passo eureka, um passo inesperado que justifique que se dê o monopólio daquela invenção ao inventor. Portanto, o que é que devem fazer para salvaguardar a novidade da vossa invenção, do vosso logotipo, da vossa marca, etc. Não devem publicar quaisquer artigos, press releases, conferências, ir vender o vosso equipamento a uma feira, mostrar o vosso logótipo, sem que antes o tenham registado. Se vocês fazem a divulgação antes do registro, perdem o requisito de novidade e nunca terão aquele direito de propriedade intelectual como vosso. E, obviamente, não podem começar a vender produtos que incluam aquela invenção, por exemplo, sem antes a terem registada, porque a partir do momento em que o põem ao público, está no público. O que devem fazer? Sempre que vão falar da vossa ideia com outros, assinem contratos de confidencialidade,
ok? Que dizem, o que eu te estou a dizer é que tu não podes contar a ninguém e não podes usar nem em teu proveito, nem em proveito de partes terceiras, porque a informação é minha. Devem procurar apoio profissional num estado incipiente do desenvolvimento daquela invenção ou de outra propriedade intelectual, que é para terem apoio sobre a melhor forma de como a proteger e registar antes que qualquer outro o faça. Okay? O passo inventivo baseia-se na argumentação com o examinador. Okay? Vai ser muito advogados e examinador a falarem um com o outro. E pode ser ultrapassado. A novidade, se já não existe, não há direito de propriedade intelectual que possa ser constituído. Também há várias vias de proteção de patentes. A nacional, a europeia, que é apenas um único pedido para todos estes países que assinaram a European Patent Convention, e a internacional, chamada PCT, de Patent Cooperation Treaty, que é válida para todos estes países. Falando um bocadinho só da via regional europeia, vocês têm apenas um único pedido para 52 Estados, é um único processo de exame, e quando for concedida, então sim, o requerente seleciona quais os Estados onde quer que aquele direito fique vigente e o que resulta numa família de patentes para a mesma tecnologia. Okay? Mas é apenas um pedido para cada 52 países. Se não existisse, tinham que fazer 52 pedidos, se fosse para todos estes países em que queriam que o vosso direito ficasse vigente. O que é que acontece? Só para vocês terem uma ideia dos tempos, okay? Quando vocês fazem a submissão do pedido no EPO, 12 meses depois, mais ou menos, é lançado um Research Report que vos diz se aquela invenção é nova ou inventiva, baseada no estado da arte que já está público. 18 meses depois, a invenção torna-se pública, toda a gente sabe que vocês fizeram aquele pedido, e depois entra no processo de exame e até à concessão podem demorar cerca de 4 a 5 anos no processo europeu. Depois de concedida, então, há um período de 9 meses, o período de oposição, ou seja, alguém que vê a vossa patente e diz não, esta patente não pode ser concedida porque eu é que sou o verdadeiro inventor, por exemplo. Depois deste período de oposição passado, então sim, já têm a vossa patente concedida, vigente, e têm que começar a pagar as vossas taxas anuais. O procedimento internacional, o Patent Cooperation Treaty, é um pedido único para 147 países, mas este pedido não é nem concedido nem recusado, simplesmente guarda a data de prioridade do primeiro pedido nestes 147 países. E depois vocês têm 30 meses para selecionar quais são os territórios em que efetivamente querem que o pedido dê entrada e seja sujeito a exame. Normalmente isto inicia-se com uma aplicação nacional, portanto, se fosse em Portugal, nós fazíamos um pedido no INPI e tínhamos até 12 meses para o internacionalizar via PCT. Aos 16 meses recebemos o International Search Report, que é novamente um estudo do estado da arte que vos diz se aquela invenção foi considerada nova e inventiva e se tem pernas para andar. Vocês aqui decidem se devem manter aquele pedido ou não. Aos 18 meses ele é tornado público e depois tem novamente mais 18 meses até selecionarem as fases nacionais ou regionais onde querem que o pedido entre. Portanto, pode entrar aqui nos Estados Unidos e na fase regional europeia, como podem decidir, só quero Portugal, Espanha, Japão, por exemplo. Em termos de custos, as patentes são um direito de propriedade intelectual muito mais caro que os restantes.
Estas são as FIIs que são normalmente necessárias de pagar, desde a FII de registro. Se ultrapassa um determinado número de páginas, começamos a pagar um extra valor por cada página. A taxa de pesquisa, taxas por reivindicações extra, a taxa de publicação, a taxa de exame, a taxa de concessão, as FIIs anuais por território e, obviamente, os honorários do vosso advogado de patentes, que é indispensável para vocês conseguirem levar o vosso pedido a bom porto. Para o vosso exercício, eu trouxe aqui alguns valores que servem mais ou menos de referência. Um pedido nacional em Portugal, com o auxílio de um advogado de patentes, um AOPI, pode custar até 1.500 euros. Uma aplicação PCT, um pedido de PCT, ou seja, 12 meses depois do pedido nacional, pode custar entre os 5.000 e os 10.000 euros. Uma patente europeia, um pedido, pode custar até 3.500. Nos Estados Unidos também é mais ou menos o mesmo valor. Para outros territórios, usem a média de 5.000 euros, porque, por exemplo, se falarmos no Japão ou na China, acresce o custo da tradução do documento para a língua daquele país. Quando o pedido entrar em exame, e podem usar cerca de 2 a 3 notificações do examinador, vão pagar cerca de 1.500 euros por cada resposta ao examinador, se um pedido correr bem. Uma taxa de concessão, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, pode custar de 3.000 a 5.000 euros. E para as FIIs que começam a pagar a partir do momento em que fazem o pedido, ok? Não é só a partir do momento em que ela é concedida. A partir do momento em que fazem o pedido, vocês têm que pagar taxas anuais. Ou considerem uma média de 500 euros por país. Passando para o outro tipo de direito de propriedade intelectual. Como é que acham que a Coca-Cola protegeu a receita da bebida? Ninguém quer adivinhar? Chama-se segredo comercial. Como vocês viram todos, cada vez que nós pedimos um direito, esse direito vai se tornar público. E após o final da vigência desse direito, todos podem começar a utilizar. É o que nós vemos, por exemplo, com os genéricos. Acabam as patentes de um fármaco, não é? E a seguir entram as empresas todas de genéricos que já podem começar a vender aquilo também. Se mantiverem trade secret, as pessoas que têm acesso àquela informação são reduzidas e não está no público e, portanto, é muito mais difícil de copiar. Portanto, um trade secret é informação confidencial no contexto de negócio ou comércio e para que um determinado conjunto de informação seja classificado como um trade secret, tem de cumprir os seguintes requisitos. A informação não pode estar facilmente acessível para o público, portanto, só está restrita a um círculo pequeno de pessoas. Tem valor comercial porque é segredo, porque se não for segredo toda a gente o faz e o valor comercial diminui. E foi sujeita a passos necessários para mantê-lo secreto. Podemos pensar que o trade secret é uma maneira de garantir aquele direito, aquela vantagem competitiva que é mais barata. Não é bem assim, porque precisam de ter montado precisam ter bons advogados que vos tenham acordos de confidencialidade, precisam de saber a quem é que dão a informação que está ali
a ser mantida em trade secret, quem é que tem acesso, quem é que não tem acesso. É um sistema que obviamente vos dá uma grande vantagem competitiva, mas que também leva a uma estratégia que nem sempre é barata para manter aquele segredo. Por exemplo, na Coca-Cola não existe. Os trabalhadores da fábrica não sabem a fórmula inteira da Coca-Cola. É separada, uma fábrica faz uma coisa, outra fábrica faz outra coisa, outra fábrica junta. Ou seja, os trabalhadores não têm acesso à fórmula, à receita completa da Coca-Cola para lhes ser mais difícil transmitir aos competidores como é que a Coca-Cola é feita. Este método de proteção de propriedade intelectual é utilizado, por exemplo, em informação que pode não ser passível de patente, mas que mesmo assim tem um grande valor comercial. Por exemplo, os tais business methods, as análises de mercado, relações de negócio, informações sobre preços, custos, informação sobre os vossos colaboradores, listas de clientes e de fornecedores, informação financeira da vossa empresa, dados de investigação e desenvolvimento, processos que normalmente são melhor mantidos em segredo do que patenteados, programas de computador, bases de dados, fórmulas e receitas. Não devem selecionar para trade secret uma informação que uma dada invenção que, se estiver público, é fácil de terceiros fazerem o reverse engineering e verem como é que essa invenção pode ser montada. Se isso for possível fazer à vossa invenção, então devem tentar patentear e não mantê-la em segredo comercial. Sum up. Patentes protegem invenções, são sujeitas a exame e duram 20 anos após a data do primeiro pedido, se concedidas. Os modelos de utilidade, que são patentes não são patentes, protegem, são direitos tecnológicos que protegem invenções que podem não ser inventivas, mas que têm vantagens técnicas face àquilo que já existe no mercado. Também protegem, portanto, invenções, também estão sujeitas à aplicação e registro e são válidas por um primeiro período de 6 anos, renováveis por mais 2 períodos de 2 anos. O copyright protege formas artísticas e originais, criativas, e existe automaticamente e tem a duração da vida do autor mais 70 anos após a sua morte. Marcas são sinais distintivos de produtos ou serviços, também existem quer pelo uso, quer pelo registro, sendo recomendável o registro, e, quando registados, são renováveis por períodos de 10 anos indefinidamente. Os designs protegem a aparência externa de um produto, também são registados e são válidos por 5 anos, renováveis por iguais períodos, por um período de máximo de 25. Os trade secrets constituem informação valiosa que não está pública. Devem ser definidas estratégias para manter aquela informação confidencial e existem indefinidamente. De uma ideia a um produto, como é que devem começar? Não inventem a roda, literalmente. Existem cerca de 15 a 25% de todos os esforços de investigação a inventar coisas que já existem. Isto leva a custos de 60 mil milhões de euros por ano, só na Europa. Isto são dados de 2006. E isto porquê? Porque cerca de 80% da informação a nível de investigação não existe da mesma forma detalhada
e com o mesmo grau de detalhe noutro sítio que não sejam as patentes. E das patentes, de todos os pedidos que foram feitos, ok, 60% diz, 90% diz que estão em public domain, porque foram pedidos que foram realizados, mas que depois foram rejeitados ou retirados, que deixaram de pagar as anuidades ou que a vigência dos 20 anos passou. Ok? Significa que têm aqui 90% de documentos com informação livre de uso, que podem utilizar para as vossas atividades comerciais, porque está no domínio público. Apenas 10% estão protegidas e vigentes. Portanto, daqui podem encontrar muitas soluções de uso livre, ok? Portanto, quando vão definir qual vai ser a vossa ideia de negócio, devem procurar não só o que existe no mercado, não só o que existe nos artigos científicos, mas também o que está público nas bases de dados de patentes. Onde é que vocês podem buscar essa informação? Em várias bases de dados. A que eu recomendo é a Espaçonet, que é a base de dados do European Patent Office, em que tem mais de 90 milhões de documentos disponíveis para pesquisar e procurar. Vocês, um dos documentos que a Ana Sofia colocou no Moodle tem uma fact sheet que mostra como é que podem fazer pesquisas nesta base de dados, o Spacenet. Porquê é que esta informação também das patentes é importante? Porque vos dá uma ideia da landscape, de como o vosso negócio se vai introduzir naquilo que já existe. Nas patentes, vocês conseguem ter informação dos vossos competidores, de tecnologias que se equiparam à vossa ou não, de alguns fatores de mercado, porque podem ler as patentes e lá tem muita informação, fazerem a vossa pesquisa do estado da arte, perceberem se há regulamentações específicas para a área onde vocês estão a tentar entrar, perceber quem são os vossos competidores, quer de indústria, quer de investigação, e também alguns dados sobre princípios éticos de privacidade e de segurança. Tudo isto vocês podem encontrar na vossa pesquisa de base de dados de patentes, o que vos sustenta também um modelo de negócio que vão idealizar para o vosso produto ou serviço. Tirando o uso óbvio de direitos de propriedade intelectual, não é? Eu dizer que só eu é que posso usar isto para fins comerciais, os outros não. Como é que os negócios podem tirar partido, fazer lucro a partir de propriedade intelectual? Podem entrar em acordos de licenciamento com outras empresas. Isto acontece, por exemplo, muito na indústria das telecomunicações, em que há cross-license entre as empresas e ambos ganham de invenções desenhadas por uma só empresa, ok? É um asset para as contas da própria empresa, é um asset importante para garantir financiamento da vossa empresa. Se vocês chegarem a um investidor e não tiverem nada ou não perspectivarem proteger nada, o valor que ele vai estar disposto ou não a investir é muito inferior. Ok? Vocês, com direito de propriedade intelectual, dizem: eu tenho uma vantagem competitiva no mercado porque só eu é que posso utilizar este produto ou tecnologia. É também um sinal de prestígio para os vossos competidores no mercado. Podem usar a informação que vocês tiram das patentes para resolver problemas de R&D que ainda não tenham sido resolvidos. Podem conhecer o que é que os vossos competidores andam a fazer, não é? Porque se estão a submeter novas patentes, novos direitos, vocês conseguem perceber qual é a direção que o vosso competidor está a tomar. E encontrar novos fornecedores ou novos parceiros que estejam a trabalhar na vossa
na vossa área. Portanto, os direitos de propriedade intelectual podem ser parte de uma estratégia muito maior da vossa empresa para fazer dinheiro. Okay? Não são apenas um custo, são um investimento que vocês devem fazer para terem assets ativos que têm um valor e que vos permitem fazer negócio com eles. Algumas dicas para o vosso pitch, por onde é que vocês devem começar. Antes de tudo mais, que não está aqui escrito, fazer uma pesquisa nas bases de dados de patentes, nas bases de dados de marcas, perceber o que é que existe e perceber como é que vocês se podem diferenciar e se a vossa ideia é realmente nova e inventiva. Depois, identificar que tipo de ativos de propriedade intelectual é que vocês vão gerar no vosso modelo de negócio, desde um website até uma invenção. Com esses assets identificados, devem identificar então o direito de propriedade intelectual correspondente e se devem ou não, e se estão em posição ou não de fazer já a submissão. E com eles, obviamente, definir então a vossa estratégia de propriedade intelectual. É uma marca? Se vocês vão fazer aqui um pitch e se utilizarem já o sinal distintivo final que vocês querem que seja utilizado no vosso negócio, não é? Imaginando que ele vai mesmo para a frente, vocês ao mostrá-la já estão a perder a novidade. Portanto, não, ou pelo menos digam ao vosso júri que o que vocês estão ali a mostrar não é a versão final e que estão cientes que não estão a estragar a vossa novidade. Ok? Mostrem que vocês sabem o que estão a fazer. Se é uma patente, se o que vocês vão dizer é uma tecnologia que vai estar baseada numa invenção, então o vosso pitch deve dizer, obviamente, o que é que a invenção faz e quais são as suas vantagens técnicas, mas nunca dizer como a invenção funciona, porque é o como a invenção funciona que é patenteável. Okay? Portanto, se fazem o disclosure de como funciona a invenção, esta deixa de ser nova. No vosso roadmap de desenvolvimento do vosso modelo de negócio, vejam qual é a melhor altura para patentear, para registar a marca, etc. Incluam no vosso roadmap e, obviamente, incluam também os custos que vão ter com a proteção dos vossos direitos de propriedade intelectual. E terminei. Muito obrigada, Marta. Conheço de perto o tópico e sei o esforço herculeano que é conseguir dar esta informação toda durante 1h30. Cumpriste aqui à risca o tempo, por isso muito obrigada. Nós vamos então abrir para questões. Eu tenho a certeza que há várias questões, mas enquanto vocês vão pensando nas vossas perguntas, eu se calhar pedia aqui o apoio de alguém para dar o microfone. Pode ser? Sim, por favor. Enquanto pensam nas vossas questões, eu vou só aqui reforçar algumas coisas, todas elas foram ditas pela doutora Marta, mas vou só aqui reforçar algumas informações para o vosso pitch. Há muito medo neste momento de partilhar as ideias, certo? Ou seja, disseram-me que tem que ter novidade para que a minha ideia realmente possa ser patenteada. Então, isto quer dizer que eu não posso falar com ninguém. Essa questão de o segredo é a alma do negócio, essa frase muito conhecida, é também ela um mito, ok? Claro que podem falar sobre a vossa ideia e devem fazê-lo para poder melhorar e evoluir o vosso projeto. Mas não devem explicar como é que ela é feita. Exemplo, eu tenho uma nave espacial que viaja 3 vezes mais rápido do que um avião existente. Ok, eu disse qual era a minha ideia. Como é que isso acontece? Qual é a tecnologia que está por trás? Essa é a parte que eu não posso revelar, pelo menos antes de fazer a proteção. Okay? Se o júri, e eu contei a minha ideia, posso falar muito bem para quais são os clientes desta minha ideia, qual é o meu mercado, quem são os meus competidores, sem dizer como é que funciona a minha invenção. Okay? Essa é a parte que vocês têm que deixar em segredo. E se um investidor ou se alguém do júri fizer uma pergunta direta em relação a esse assunto, vocês
como muito conhecedores, que já serão no momento sobre tudo o que tem a ver com propriedade intelectual, o que vão responder é, infelizmente não podemos dar essa informação, porque estaríamos a revelar como é que é feito e ainda não temos a nossa proteção e isso irá impedir a nossa novidade. Reforçar, por favor, agora que vocês são experts neste tema, não digam nunca mais que vão proteger as vossas ideias, porque as ideias não se protegem. E também, como a doutora Marta referiu, não digam nunca, na Europa, patente de design. Acontece muitas vezes esta incorreção. Isto acontece porque nos Estados Unidos, efetivamente, diz patent design, ou seja, o design lá é patenteado e é por isso que depois nós importamos essa mesma frase e traduzimos-la e ela aqui acaba por estar incorreta. Portanto, o que acontece muitas vezes, e nós vemos até mesmo no Shark Tank, em muitos outros programas, dizerem eu tenho uma patente e quando vamos a ver, não é uma patente, é um design, porque o produto, o que está a proteger é apenas a aparência exterior, aquilo não tem uma funcionalidade técnica e por isso não pode ser patenteado. Cuidado aqui na Europa, e vocês agora já não têm qualquer motivo para fazer essa incorreção, isso é algo que nós não gostamos nada de ver no pitch. Por favor, não façam este erro no vosso pitch. Mais outras só notas finais. Foram dados aqui os valores todos de quanto custa aproximadamente cada direito e foram também associados estes valores ao tempo, ou seja, qual é o processo de cada um dos direitos de propriedade intelectual. Portanto, neste momento, vocês têm agora informação para fazer o vosso plano financeiro. E vou aqui realçar a importância de estarem aqui na sessão de amanhã, onde vão ser falados todos os princípios financeiros que vos vão ajudar a construir os vossos elementos financeiros para apresentarem não só no relatório, mas também no elevator pitch. Ok? Portanto, vocês têm neste momento informação dos valores e dos prazos para colocarem no plano financeiro. Exemplo. Imaginem que vocês fizeram uma pesquisa, acham que têm novidade, é claro que vocês nunca podem ter a certeza, e um estudo desta tipologia demora algum tempo a fazer, e não vai ser nem em 5 nem em 2 semanas que nós vamos ter tempo para fazer, mas é possível fazer uma rápida pesquisa e, de alguma forma, dizerem, eu creio que sim, creio que há esta possibilidade, pesquisei, não encontrei nada exatamente igual, acho que terei atividade inventiva, tenho aqui algo diferente que resolve um problema técnico e, por isso, acreditamos que é possível de ser patenteado. Certezas ninguém tem, nem mesmo no momento que forem depositar o pedido de patente, essa certeza existe, ok? Ele pode ser sempre recusado. Portanto, vocês têm que mostrar credibilidade, que fizeram um estudo, que sabem do que estão a falar, que sabem quais são os critérios e que acham que sim, que é possível fazer esse pedido. Mas estava a falar em relação aos custos. Em relação aos custos, o que vai aparecer, tanto no vosso pitch como no vosso projeto, é tempo de desenvolvimento, porque ninguém acredita que vocês vão ter uma patente se não tiverem investigação ou desenvolvimento. Portanto, há de haver sempre um tempo inicial para desenvolvimento. Depois há um primeiro pedido de patente e passados os 12 meses existe a internacionalização. Ok? Ou seja, os custos do pedido nacional estão ali, após o desenvolvimento aparecem esses custos na vossa folha financeira e após 12 meses aparecem os custos da internacionalização. Porque, como foi referido, vocês começam o pedido em Portugal ou em qualquer outro país, foi referido, não é? Ou em qualquer outro país e só depois de 12 meses é que vocês internacionalizam para qualquer outra região do mundo. E é claro que também não nos interessa ter um pedido de patente aqui só em Portugal ou uma invenção aqui só protegida em Portugal. Ok? Portanto, folha financeira, tempo de desenvolvimento, a seguir a isso, custos para o primeiro pedido, que pode ser em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo. Passados 12 meses, os custos de um pedido internacional. E depois, foi falado que depois eu tenho manutenções, eu tenho que continuar, eu tenho que entrar em cada um dos países. Sim, mas a vossa folha financeira tem 3 anos. Portanto, até lá, isso já acabou. Portanto, para a disciplina, para a cadeira de empreendedorismo, vocês não precisam de contabilizar esses custos, claro que eles existirão na vida real, caso sigam para a frente, mas só precisam de fazer estes 3 primeiros anos, ok? Dúvidas? Fiz o pedido de patente e obtive. Isso eu
Existem metodologias para fazer a valorização de uma patente, ok? Normalmente todos os advogados de propriedade intelectual conseguem-vos fazer um estudo que tem a ver não só com os custos que foram investidos para que aquela invenção conhecesse, bem como os custos para que aquele direito de propriedade exista, como também projeções de mercado, não é? O valor que aquele produto pode vir a ter consoante a margem de mercado que vai conseguir chegar, os territórios em que vai ser vendido. Portanto, a partir do momento em que uma patente esteja concedida, sim, existem metodologias que dizem quanto é que aquele ativo vale. Agora, o preço pelo qual, por exemplo, vai dar aquela invenção, vai oferecer aquela invenção ao público, isso depende do custo de produção do evento, da invenção, peço desculpa, agora está a falar do brasileiro, do custo de produção da invenção, das margens de distribuição, depende de vários fatores. Posso só acrescentar? Isto é no caso de vender a minha patente a alguém. Sim. O mais típico é o licenciamento. Sim. É o licenciar, ou seja, é exatamente igual a pensarmos em vender ou alugar uma casa. Na venda, eu vendo a patente, portanto, a casa deixa de ser minha. E no arrendamento, a casa continua a ser minha, mas eu dou o direito a alguém de poder comercializar, de explorar aquele direito. Esta é a situação mais típica, e aí há uma percentagem de royalties que é assumida. Que é uma percentagem relativamente às vendas. Ou seja, eu assumo que para vender este produto, este microfone, 5% é a minha tecnologia que está ali incorporada. E, portanto, eu fico com 5% da venda de cada um dos microfones. Okay? Como é que esta percentagem é calculada? Depende do produto ou da área técnica, depende do mercado, tem muitas variantes, mas se vocês utilizarem uma tecnologia que pertence a alguém, mesmo aqui na cadeira de empreendedorismo, na vossa folha Excel, no vosso plano financeiro, já lá está uma taxa, eu acho que são 5% que nós decidimos, porque 3%, porque é muito variável, depende muito da área técnica para a área técnica. Para vocês terem uma ideia, pode chegar até aos 12% na área farmacêutica, mas o mais típico é 1,5%, 2%, 3%, até 5%. Estes são os valores assim mais típicos e, portanto, nós colocamos no vosso plano financeiro 3%, para o caso de vocês usarem tecnologia que está patenteada por outra pessoa. Então, estão a assumir que vão conversar com essa pessoa, com o titular, vão negociar e que vão pagar 3% de todas as vendas que vocês fizerem ao dono daquela tecnologia, ok? Imaginem agora que vocês estão a usar uma tecnologia que já existe, patenteada, mas que não está concedida, ou que nunca foi, ou que já está caduco o pedido de patente. Portanto, já passou os 20 anos, ou então não pagaram, as anuidades não mantiveram. Aí não tem que pagar esses royalties, ok? Já agora, só mais uma, desculpe, só para perceber, por exemplo, como é que nós diferenciamos, eu sei que já afirmaram que não é, até aquilo ser aprovado, não é fácil de definir se vai ser aprovado ou não, mas, por exemplo, se nós encontrarmos, de facto, patentes que parecem semelhantes àquilo que estamos a fazer, por exemplo, se no mecanismo nós não fizemos um passo ou um passo a ir diferente, isso já nos torna... não é? É uma área cinzenta. Depende, pois. É muito difícil. Okay. É difícil. Está bem. Obrigado. Eu só queria acrescentar mais uma coisa, que é difícil sim obter, demora tempo, mas a partir do dia em que eu submeto, eu já posso estar a vender no dia seguinte. Sim. Okay? Eu não tenho que esperar que me concedam a patente para ir vender ou para fazer negócio, ok? Só para ficar também claro. Temos mais questões ali atrás? Bom dia. Eu queria perguntar em relação aos organismos geneticamente modificados, como é que é em termos da agência europeia, como é que é em relação a esses organismos? Dá para fazer patente? Só se pode patentear o processo? Como é? As patentes de biotech e particularmente dos organismos geneticamente modificados davam para uma sessão do mesmo tamanho que esta e muito mais. No direito europeu, os organismos geneticamente modificados per se não podem ser protegidos, ok?
podem ser sim patenteados os usos desses organismos geneticamente modificados, caso os efeitos para o animal, por exemplo, que ele sofre, sejam justificáveis pelo uso maior daquela invenção. Ou seja, o sofrimento do animal não pode ser injustificável. Em termos de plantas, no direito europeu, novas espécies, novas sementes geneticamente modificadas não são patenteadas, ok? Porque senão, vê-se o problema que está a acontecer agora com a Monsanto nos Estados Unidos, em que basta um pequeno agricultor ao lado dos campos de Monsanto vir uma semente pelo vento e cair no terreno dele e o coitado do senhor já tem que começar a pagar royalties por aquela semente. Okay? No direito europeu isso ainda não existe, ainda. Mas pronto, os organismos geneticamente modificados ou, por exemplo, estirpes de bactérias ou leveduras que sejam geneticamente modificadas para produzir uma proteína, esse uso é patenteável, ok? A estirpe em si não é patenteável. Okay. Obrigado. É um tema ainda muito em debate, e debate ainda muito aceso, e o que é feito atualmente é efetivamente isso, é proteger mais o processo, ou os processos com os quais ainda acontece mais, porque é um sítio mais seguro, é muito mais fácil proteger o processo e aí sabemos que não vamos ter problemas do que o organismo em si. Mais questões? Durante essa disciplina, suponha que eu desenvolvi uma tecnologia e quero patenteá-la em meu nome. É possível eu, como aluna, patentear essa invenção? E a minha segunda questão diz respeito a quanto vai custar isso. Como sugerido aí, devo contratar uma firma de advocacia. Isso deve custar, para uma patente nacional, a volta dos 1.500 euros. Peço dinheiro ao meu pai, arranjo esses 1.500 euros e faço a patente nacional. Depois tenho o prazo de 1 ano, de 12 meses, para submeter o pedido de patente internacional. Me interessa o pedido de patente internacional, a PCT, que cobre 147 países. A europeia cobre menos países, prefiro apostar na de 147 países. E pelo que foi dito aí, vou ter que arranjar mais a volta de 5, 6 mil euros para submeter esse pedido de patente internacional. Portanto, durante esse primeiro ano, eu tenho que conseguir em fundos a volta de 6, 7 mil euros. Até acho que consigo. Com meu pai, com alguns amigos, vem no meu carro. Quanto tempo eu vou ter, qual a janela de tempo que eu vou ter até que os custos dessa patente começam a se tornar exorbitantes, a volta de 10 mil ou 15 mil euros por ano, ou seja, os custos são tão insustentáveis que eu, durante essa janela de tempo, vou ter que recorrer a uma capital de risco. Vou ter que fazer pitches, apresentar minha patente. E, portanto, eu queria saber qual é essa janela de tempo que eu tenho para conseguir dinheiro dos investidores. Respondendo à primeira pergunta, os alunos que trabalham aqui na Universidade Nova e não têm vínculo jurídico ou laboral com a Universidade Nova. E, portanto, a titularidade das invenções desenvolvidas unicamente por vocês são vossas, não são da Universidade. Mas, se para o desenvolvimento de uma invenção tiverem o contributo essencial de um docente ou investigador da casa, a Universidade Nova vai aplicar a esse investigador o princípio geral de ser titular dessa invenção. Ou a utilização do espaço. Ou a utilização do espaço. Equipamentos. O que é que significa na prática? Os alunos inventores têm uma opção para tomar. Ou são requerentes juntamente com a Universidade Nova de Lisboa e pagam a sua cota-parte de titularidade do seu bolso, ou cedem esses direitos de propriedade intelectual à Universidade Nova e, através dessa cedência, têm exatamente os mesmos direitos que os inventores que têm contrato com a Universidade Nova. O que significa que, através das verbas da Universidade Nova, os custos da patente são pagas e, se houver comercialização,
o aluno também irá receber os seus X% de benefícios de comercialização. São estas as opções que existem para os alunos. Em termos de espaço temporal, portanto, vocês têm, antes de começar a gastar, efetivamente, muito dinheiro com o vosso pedido de patente, que são os mais caros, têm 30 meses a partir do momento em que fazem o primeiro pedido. Seja pela via nacional ou pela via internacional, têm 30 meses até ao momento em que têm que efetivamente escolher todos os territórios em que querem que o pedido dê entrada e aí começam a pagar aquelas anuidades todas. Anuidades, advogados, registros, notificações, etc. Aí sim vai Só para começar. clarificar, primeiro pedido de patente, 12 meses depois o pedido internacional, o tal PCT, que foi aqui falado, que abrange todos aqueles países, e depois tem mais 18 meses, portanto, 12 mais 18. Mais 18 meses para aí sim decidirem daqueles países todos que abrange o tratado do PCT, em quais é que vocês vão entrar. Não vão entrar a todos. Ninguém entra em todos, nem a Google, nem a Microsoft. Não interessa, nem há países que não... nem a América. Ninguém. Há países em que não interessa ter o pedido de patente. Mais não alguma existe última patente questão? Internacional. Não existe patente mundial. Ou patente mundial. Não existe este conceito. Também é muito dito às vezes nas empresas. Eu tenho uma patente mundial. Não existe sequer. Por isso é impossível ter. Ninguém tem uma patente mundial. Uma última questão? Não. Então vamos agradecer à doutora Marta Cereis pela apresentação. Deixa-me só falar uma coisa. Deixem-me só... Bom dia a todos. Deixem-me só aqui complementar uma coisa que a professora Ana Sofia disse e que é importante e que é uma zona sempre complicada nos pitches que vocês fazem. A professora Ana Sofia disse, bem, se vocês tiverem uma coisa que é necessário proteger, então não podem estar publicamente a apresentar. Mas existe sempre aqui um equilíbrio entre aquilo que vocês vão dizer sobre a tecnologia, sobre aquilo que vocês estão a apresentar, de maneira a serem credíveis para a vossa audiência. O que é que isto quer dizer? Acontece muitas vezes, imaginemos que aquilo que a professora Ana Sofia estava a dizer, imaginem que vocês dizem, estão a inventar um foguetão para ir daqui até à Lua sem gastar combustível. E alguém pergunta, como é que vocês fazem isso? Não posso dizer. Portanto, há aqui um limite até onde é que vocês podem ou não podem dizer. Obviamente vocês têm que dar pistas, e eu não sou especialista disso, estou aqui as duas maiores especialistas aqui, até onde é que vocês podem dizer, de forma a dar credibilidade àquilo que vocês estão a propor, sem porem em causa eventuais pedidos de proteção relativamente àquilo que vocês estão a inventar ou desenvolver. Okay? É um equilíbrio que não é fácil. Obviamente que no contexto da disciplina vocês têm que gerir isso também da forma como acharem melhor e particularmente com o vosso professor das práticas, mas não se escondam atrás, não posso dizer isso porque estou a proteger aquilo que estou a desenvolver, sem mostrar credibilidade para aquilo que vocês querem fazer. Percebem? E isso é um equilíbrio muito difícil. Estão aqui as duas especialistas que poderão depois ajudar. Serão marcadas sessões para esclarecer essas questões, mas, portanto, nem demasiado, nem de menos. Portanto, há ali um equilíbrio que vocês têm que ter para, por um lado, terem credibilidade junto dos vossos interlocutores, sejam os avaliadores, sejam até investidores mais tarde, mas também não dispor demais, sob pena de vocês perderem a possibilidade de protegerem. Era só isto? Obrigada, acho que fez todo sentido essa intervenção, até porque o que muitas vezes é feito, vocês podem... isto leva sempre a muitas questões por parte do júri, não é? E vocês têm que sempre mostrar credibilidade. E o que muitas vezes é feito é utilizar conhecimento já existente e dizer, isto que nós estamos a desenvolver é baseado neste conhecimento aqui que já existe, que já foi desenvolvido, juntamente com este outro conhecimento, ou seja, é tentar dar uma justificação, uma base qualquer, o mais técnica e científica que vocês conseguirem para aquilo, para se perceber que aquilo não vem assim, não é originado do nada e que tem alguma base ou alguma sustentabilidade para poder ser realmente realizável. Obrigada, Marta. Obrigada.